Tudo bem, doutor? Boa tarde. Bem, boa tarde, Lu. Vamos responder a dúvida do pessoal? Vamos lá. Nossa, tem pouca, viu? Só uma lista gigante. Quase nada. Mas pode ligar que o doutor responde, tá bom? 3315-1390, aproveita. Aproveita que é a consulta gratuita aqui. A Vanessa, doutor Gustavo, fez ultrassom e tem um cisto. Ela disse que tem um cisto de 3,5 centímetros no ovário. E o útero dela está com um volume de 108 centímetros. É normal o útero ter esse volume? Pode ser normal, Lu. Depende da fase do mês em que ela fez isso, se ela toma anticoncepcional ou não toma, se ela tem filhos ou não tem. Tá? Existem medidas do ultrassom que vão variar de acordo com isso. Tá? Então, o número de filhos interfere no tamanho do útero. Entendi. Então, se ela já ficou grávida uma vez, pelo menos, esse volume de útero de 108 até 120 centímetros cúbicos é considerado normal. Ah, legal. Tá? Um pequeno cisto de ovário é comum aparecer, principalmente se ela não toma anticoncepcional, porque faz parte da fisiologia do ovário fazer isso. E, em geral, desaparece sozinho ou com um remédio. Mas ela diz que faz 3 meses que ela não menstrua. Então, aí precisa ser investigado, Lu. Se é esse cisto que está provocando isso ou não. Não tem a ver com o tamanho do útero dela, tá? Mas o cisto pode causar uma leve irregularidade menstrual e precisa ser corrigido. Entendi. A gente está respondendo as perguntinhas da semana passada que ficaram pendentes, mas liga para o doutor responder as suas também. 3315-1390, aproveita, tá bom? A Luana diz que está tendo escapes que duram até 7 dias no meio da cartela de anticoncepcional. Isso é normal? É comum, Lu. Eu não vou falar que é normal para todo mundo, tá? O escape hoje... que ela quer dizer é o quê? A menstruação desce? Provavelmente ela tá lá no 11º comprimido e aí começa a descer aquela sujeirinha. Tá? É um escape mesmo, não chega a ser um sangramento menstrual completo. E hoje, com as formulações de anticoncepcionais cada vez com menos hormônio, chegou-se na dose mínima, que é ótimo porque tem menos efeitos colaterais, mas um dos inconvenientes é que algumas pessoas não se adaptam com essa dose mínima, que mantém o efeito para não engravidar, então isso é importante ela saber. Mesmo tendo esse escape, o remédio vai funcionar, basta que ela continue tomando certinho o remédio. Mas se isso ficar muito frequente, é comum às vezes nos primeiros 2, 3 meses que está usando, se isso se tornar muito frequente, em geral a opção é por trocar por um outro anticoncepcional com uma dose levemente maior de hormônio, para estabilizar esse escape que ela tem. Entendi. Então isso é uma coisa comum, que não significa problema específico nenhum. Mas é perigoso nenhum. trocar por conta, né, doutor? Então, tem que o ideal é ela médico, procurar o médico que prescreveu, que está acompanhando ela, para que faça essa troca da maneira correta, para que ela não tenha risco de engravidar nesse meio tempo. É muito comum você ver assim, eu engravidei porque eu fui trocar. Então, assim, existem alguns cuidados que a gente tem que tomar, e aí, se ela for bem orientada para isso, é tranquilo. A Zenilda tem 49 anos, menstrua normal. Quando ela citou isso, eu acredito que seja uma dúvida da maioria das mulheres, né? Com que idade, mais ou menos, a mulher começa a parar de menstruar? A idade média de acontecer a menopausa, como a gente já falou em outros programas, Lu, assim, é a última menstruação que você vai ter na sua vida. Né? Então, a idade média disso acontecer é por volta dos 47, 48 anos. Tá. Mas isso é uma média. Tem pessoa que vai parar antes, tem pessoa que vai menstruar até 53, 54. Então, ela está numa fase que ainda não parou. E a Zenilda diz que ela menstrua normal, com 49 anos, não toma nada, mas tem um mioma. Ela pergunta se há um risco dela engravidar. Com certeza. É mesmo? Primeiro porque ela ainda menstrua normal, então hormonalmente o corpo dela ainda está funcionando. De dizer que existe uma grande probabilidade de engravidar, a gente não pode falar. Mas ela corre risco, esse é o termo. E o mioma, se é um mioma pequeno, se são aqueles miomas que estão por fora do útero ou na parede do útero, não interfere para evitar uma gravidez. Então, mesmo tendo mioma e mesmo tendo 49 anos, ela ainda corre um risco de engravidar. Não muito grande, mas corre. Então, se ela realmente não quer correr risco, ela tem que se cuidar para não engravidar. Doutor, a Carla ligou e ela faz uma pergunta muito interessante e eu já ouvi falar disso também. Às vezes as mulheres têm vergonha de perguntar para o médico a respeito disso e eu acho ótimo quando a Carla ligou, né, no caso, e fez essa pergunta, porque pode ajudar você, mulher, que está sofrendo com isso também. Ela diz que ela tem um cheiro muito forte na vagina, um cheiro de peixe, com muita frequência. Ela tem 33 anos, ela pergunta o que é isso, se tem cura, o que ela pode fazer? Tem, Lu, olha, a vagina tem uma série de bactérias lá que são normais da vagina e às vezes se acontecer um desequilíbrio desse ambiente vaginal, pode haver a proliferação de um grupo dessas bactérias que entra no que a gente chama de vaginose bacteriana e causar um corrimento amarelado e com um cheiro fétido, tá? A vagina por si só não é
cheirosa, né, Lu? Ela tem um odor característico. Só que, assim, esses aumentos muito intensos de cheiro, como esse que ela falou que é bem característico, olha, parece que está cheirando peixe mesmo, normalmente está relacionado a um desequilíbrio das bactérias que existem na vagina, e aí isso precisa ser tratado. Tem cura sim, às vezes é bem simples tratar isso, às vezes, dependendo do organismo dela, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para resolver isso com certeza. Você que está vendo essa pergunta, você para de rir disso, porque isso é algo muito sério, viu, gente? Tem mulheres que sofrem demais com isso, demais, e não têm coragem de perguntar para o médico. Sofrem mesmo. Quando estão nesses casos, assim, o odor é bem característico é cheiro de peixe. Tem gente que fala, doutor, parece que está podre por baixo, é peixe podre. E na hora que tem relação, piora. E isso é constrangedor para a mulher. Exatamente. Porque não significa que a mulher não está secreções. se banhando. De jeito nenhum. É algo por esse orgânico, desequilíbrio que né? acontece, e na hora da relação misturam as secreções, aumenta esse cheiro, fica até constrangida por causa do parceiro. E tem mulher que às vezes chega no consultório, doutor, parece que quem está do meu lado está sentindo meu cheiro. De tão característico que fica, e ela sente aquilo. Mas tem cura? Tem. Sim, Tem que tratar, então. Tem que tratar. Tem tratamento específico. Se confirmar que é isso, aí eu fazer o tratamento como deve ser feito e vai ser resolvido. Carlinha, então corre pro médico, tá bom? Vai se cuidar, tá bom? Bom, vamos lá. A Ângela sente muita cólica no início do mês, mas não tem nada no útero. Por quê? Aí é muito variável. É o útero que faz doer da cólica? Então, um dos motivos de cólica menstrual é, eventualmente, o útero, na hora que está expulsando o sangue menstrual que foi gerado, tem que contrair, isso pode causar cólica. Se ela tiver uma doença específica, por exemplo, se tiver um mioma, se tiver a tal da endometriose, ela pode ter cólicas. Agora, se o útero não tem nada, os ovários não tem nada e ela tem cólica fora do período de menstruação, a gente tem que lembrar que ali ao redor do útero tem bexiga, tem intestino, tem outras coisas que podem causar cólica. Então, ele tem que passar por avaliação para se definir o que é e qual que vai ser o encaminhamento de tratamento. Perfeito. A Cláudia tem uma filha de 25 anos com microcisto no ovário. E toda vez que a filha menstrua, ela fica com cólica de 2 a 3 dias. É normal? Certo. Então, não tem nada a ver com cisto. Tem nada a ver com cisto? Essa é uma confusão muito grande. Muita gente chega falando, doutor, eu tenho cisto de ovário, eu tenho os microcistos e eu tenho muita cólica. Então, assim, a cólica menstrual, ela é do útero, não é dos ovários, tá? Então, claro que um cisto pode causar dores, mas normalmente não é uma dor focada no período menstrual, por exemplo. É uma dor que acontece durante o mês. E não necessariamente é cólica sempre. Então, aí ela precisa ser avaliada, porque se for uma causa específica, o tratamento é da causa específica. Se for aquela cólica que a pessoa tem desde a primeira vez que menstruou, que é a cólica normal, vamos dizer assim, que não está associada com doenças, aí a gente pode fazer tratamentos para amenizar esse desconforto dela. Ela diz que também tem diarreia e dor de cabeça. Então, aí que tem atrás essas outras causas, tá? Endometriose, coisas, se não tem alguma outra doença associada com essa Nunca cólica. é um caso isolado, né, doutor, pelo jeito, né? Nunca. Tem que avaliar como um todo, exatamente. né? A gente não pode se restringir a um órgão, né, Lu? Então você fala, não, olha, tá doendo meu útero. Às vezes a gente ouve comumente a pessoa chega, não, doutor, eu tenho uma dor no útero. Às vezes Mas nem às vezes útero. não é tão fácil saber que é o útero. É verdade. E tem essas outras coisas em volta ali que podem estar envolvidas. Não, tem mulher que sente quando tá ovulando, gente. Eu fico impressionada. Isso é verdade, Lu. É verdade? É verdade. A minha irmã, gente, minha irmã fala assim, tô ovulando. Eu falo, brincou. É verdade. Existe uma dor descrita que é uma dor ovulatória. Porque na ovulação, o folículo ovariano que está gerando o óvulo maduro, vamos dizer assim, ele rompe. E isso libera um pouquinho do líquido que estava ali dentro e causa uma irritação. Então a pessoa tem uma dor exatamente no período ovulatório, que fica por 1 a 2 dias e sem fazer nada ela desaparece. Gente, do mesmo jeito que incrível. vem, desaparece. É dor ovulatória mesmo. Tem mulheres que são mais sensíveis a Então, isso. com certeza. A pergunta da Fernanda, ela fez histerectomia total aos 36 anos. Que é esse nome? Isso é retirada do útero, Lu. Retirou o útero. Retirada do útero. Aos 36, muito jovem ou não? Olha, Lu, depende do problema que ela tinha para levá-la a fazer essa cirurgia. Não existe uma idade correta. Tá? Normalmente... Aconselha a tirar o útero, doutor? Teve filho, tira o útero, não quer mais filho? Só por ter tido filho, não. Né? Mas se ele tem uma doença, por exemplo, se tem mioma, se ela tem algum grau de endometriose, se tem uma coisa, às vezes é justificável retirar o útero. Aí ela pergunta, por ela ter feito essa histerectomia aos 36 anos, se tem problema usar um adesivo para reposição hormonal. Não, de jeito nenhum. Tranquilo? Tranquilo. Reposição hormonal, ela tem 2 fases. A pessoa que tem útero e a pessoa que não tem útero. Que tem alguns cuidados específicos para cada situação. E o adesivo, normalmente, é um hormônio só.
que é o estrogênio que é o mais importante. Para quem não tem útero, é o suficiente para repor. Entendi. Perfeito. Ó, quinta-feira que vem, Dr. Gustavo Vitorino, ginecologista, volta para responder a sua perguntinha, tá bom? E torcendo pro Brasil já tá na final, né? É, né? A gente vem de verde e amarelo. Com certeza.